sonho e outro sonho, de Machado de Assis, voz Iba Mendes. Crês em sonhos? Há pessoas que os aceitam como a palavra do destino e da verdade, outros há que os desprezam. Uma terceira classe explica-os, atribuindo-os a causas naturais. Entre tantas opiniões, não quero saber da tua, leitora, que me lês, principalmente se és viúva, porque a pessoa a quem aconteceu o que eu vou dizer era viúva, e o assunto pode interessar mais particularmente as que perderam os maridos. Não te peço opinião, mas atenção. Genoveva, 24 anos, bonita e rica, tal era a minha viúva. 3 anos de viuvez, 1 de véu longo, 2 de simples vestidos pretos, chapéus pretos e olhos pretos, que vinham do consórcio e do berço. A diferença é que agora olhavam para o chão, e se olhavam para alguma coisa ou alguém, eram sempre tristes, como os que já não têm consolação na terra, nem provavelmente no céu. Morava em uma casa escondida, para os lados do engenho velho, com a mãe e os criados. Nenhum filho. Um que lhe devia nascer foi absorvido pelo nada, tinha 5 meses de gestação. O retrato do marido, Bacharel Marcondes, ou Nhonhô, pelo nome familiar, vivia no quarto dela, pendente da parede, moldura de ouro, coberta de crepe. Todas as noites, Genoveva, depois de rezar a Nossa Senhora, não se deitava sem lançar o último olhar ao retrato, que parecia olhar para ela. De manhã, o primeiro olhar era para ele. Quando o tempo veio amortecendo o efeito da dor, esses gestos diminuíram naturalmente e acabaram, mas a imagem vivia no coração. As mostras externas não diminuíam a saudade. Rica? Não, não era rica, mas tinha alguma coisa. Tinha o bastante para viver com a mãe, à larga. Era, consequentemente, um bom negócio para qualquer moço ativo, ainda que não tivesse nada de seu. Melhor ainda para quem possuísse alguma coisa, porque as 2 bolsas fariam uma grande bolsa, e a beleza da viúva seria a mais valiosa moeda do pecúlio. Não lhe faltavam pretendentes de toda espécie, mas todos perdiam o tempo e o trabalho. Carlos, Roberto, Lucas, Casimiro e outros muitos nomes inscreviam-se no livro dos passageiros e iam-se embora sem esperanças. Alguns nem levavam saudades, muitos a levavam em grande cópia e das mais tristes. Genoveva não se deixou prender de ninguém. Um daqueles candidatos, Lucas, pôde saber da mãe de Genoveva algumas circunstâncias da vida e da morte do finado genro. Lucas tinha ido pedir licença à Boa Senhora para solicitar a mão da filha. Não havia necessidade, pois que a viúva dispunha de si, mas a incerteza de ser aceito sugeriu-lhe esse alvitre, a fim de ver se ganhava a boa vontade e intercessão da mãe. Não lhe dou tal conselho, respondeu esta. De pedi-la em casamento? Sim. Ela deu-lhe alguma esperança? Lucas hesitou. Vejo que não lhe deu nenhuma. Devo ser verdadeiro. Esperanças não tenho. Não sei se Dona Genoveva me perdoa ao menos a afeição que me inspirou. Pois não lhe peça nada. Parece-lhe que perderá o tempo. Genoveva não casará nunca mais. Até hoje tem a imagem do marido diante de si, vive de lembrança dele, chora por ele e nunca se unirá a outro. Amaram-se muito? Muito. Imagine uma união que apenas durou 3 anos. Nhonhô, quando morreu, quase que a levou consigo. Viveram como 2 noivos. O casamento foi até romanesco. Tinham lido não sei que romance. E aconteceu que a mesma linha da mesma página os impressionou igualmente. Ele soube disso, lendo uma carta que ela escrevera a uma amiga. A amiga atestou a verdade, porque ouvira a confissão de Nhonhô antes de lhe mostrar a carta. Não sei que palavras foram,
nem que romance era. Nunca me dei a essas leituras, mas naturalmente eram palavras ternas. Fosse o que fosse, apaixonaram-se um pelo outro, como raras vezes vi, e casaram-se para ser felizes por longos anos. Nhonhô morreu de uma febre perniciosa. Não pode imaginar como Genoveva sofreu. Quis ir com o cadáver, agarrou-se ao caixão, perdeu os sentidos e esteve fora de si quase uma semana. O tempo e os meus cuidados, além do médico, é que puderam vencer a crise. Não chegou aí à missa. Mandamos dizer 3 meses depois. A mãe exagerava no ponto de dizer que foi a frase do romance que ligou a filha ao marido. Eles tinham naturalmente inclinação. A frase não fez mais que falar por eles. Nem por isso tira o romanesco de Genoveva e do finado Marcondes, que fizera versos aos 18 anos e aos 20 um romance, A Bela do Sepulcro, cuja heroína era uma moça que, havendo perdido o esposo, ia passar os dias no cemitério, ao pé da sepultura dele. Um moço que ia passar as tardes no mesmo cemitério, ao pé da sepultura da noiva, viu-a e admirou aquela constância póstuma, tão irmã da sua. Ela o viu também, e a identidade da situação os fez amados um do outro. A viúva, porém, quando ele a pediu em casamento, negou-se e morreu 8 dias depois. Genoveva tinha presente este romance do marido, havia-o lido mais de 20 vezes e nada achava tão patético nem mais natural. Mandou fazer uma edição especial e distribuiu exemplares a todos os amigos e conhecidos da família. A piedade conjugal desculpava esse obséquio pesado, ainda que gratuito. A Bela do Sepulcro era ilegível, mas não se conclua daí que o autor, como um homem espirituoso, era inferior às saudades da viúva. Inteligente e culto, cometer aquele pecado literário que, nem por ser grande, o teria levado ao purgatório. 3 anos depois de viúva, apareceu-lhe um pretendente. Era bacharel, como o marido, tinha 30 anos e advogava com tanta felicidade e real talento que contava já um bom pecúlio. Chamava-se Oliveira. Um dia, a mãe de Genoveva foi demandada por um parente que pretendia haver 2 casas dela por transações feitas com o marido. Querendo saber de um bom advogado, inculcaram-lhe Oliveira, que em pouco tempo venceu a demanda. Durante o correr desta, Oliveira foi 2 vezes à casa de Genoveva e só a viu da segunda, mas foi quanto bastou para achá-la interessantíssima, com os seus vestidos pretos, tez muito clara e olhos muito grandes. Vencida a demanda, a constituinte meteu-se em um carro e foi ao escritório de Oliveira para 2 coisas: agradecer-lhe e remunerá-lo. 2 pagas? Retorquiu ele rindo. Eu só recebo uma, agradecimentos ou honorários. Já tenho os agradecimentos. Mas, perdoe-me isto, mas a sua causa era tão simples, correu tão depressa, deu-me tão pouco trabalho, que seria injustiça pedir-lhe mais do que a sua estima. Dá-me a sua estima? Seguramente, respondeu ela. Quis ainda falar, mas não achava palavras, e saiu convencida de que era chegado o reino de Deus. Entretanto, querendo fazer uma fineza ao generoso advogado, resolveu dar-lhe um jantar, para o qual convidou algumas famílias íntimas. Oliveira recebeu o convite com alacridade, não gostava de perfumes nem adornos, mas nesse dia borrifou o lenço com Jockey Club e pôs ao peito uma rosa amarela. Genoveva recebeu o advogado como recebia outros homens. A diferença, porém, entre ele e os outros é que estes apresentavam logo no primeiro dia as credenciais e Oliveira nem pedia sequer audiência. Entrou como um estrangeiro de passagem, curioso, afável, interessante, tratando as coisas e pessoas como os passageiros em trânsito pelas cidades de escala.
Genoveva teve excelente impressão do homem, a mãe estava encantadíssima. Enganei-me, pensou Genoveva, recolhendo-se ao quarto. Cuidei que era outro pedido, entretanto, mas por qual motivo fez o que fez e aceitou o jantar de mamãe? Chegou a suspeitar que a mãe e o advogado estavam de acordo, que ela não fizera mais que buscar a ocasião de os apresentar um ao outro e travar relações. A suspeita cresceu quando, dias depois, a mãe falou em visitar a mãe de Oliveira, com quem este vivia, mas a prontidão com que aceitou as suas razões de negativa tornou a moça perplexa. Genoveva examinou o caso e reconheceu que atribuía à mãe um papel menos próprio, varreu-se-lhe a suposição. Demais, e isto valia por muito, as maneiras do homem estavam em desacordo com quaisquer projetos. Travadas as relações, bem depressa as duas famílias se visitavam, e a miúdo. Oliveira residia longe, mas achou casa perto e mudou-se. As duas mães achavam-se reciprocamente encantadoras, e tanto a de Genoveva gostava de Oliveira, como a de Oliveira gostava de Genoveva. Tudo isto vai parecendo simétrico, mas eu não tenho modo de contar diferentemente coisas que passaram assim, ainda que reconheça a conveniência de as compor algo. Quanto menos falta-me tempo. A verdade é que as duas matronas se amavam e trabalhavam para fazer os filhos encontradiços. 1, 2, 3 meses correram, sem que Oliveira revelasse a menor inclinação à viuvinha. Entretanto, as horas passadas com ele, em qualquer das casas, não podiam ser mais deleitosas. Ninguém sabia encher o tempo tão bem, falando a cada uma das pessoas a sua própria linguagem. Durante esse prazo, teve Genoveva ainda um pretendente, que não recebeu melhor agasalho. Parece até que tratou a este com uma sombra de despeito e irritação inexplicáveis, não só para ele, como para ela própria. Realmente, o pobre diabo não tem culpa que eu seja viúva, disse ela consigo. Que eu seja bonita, é o que ela devia dizer, e pode ser que tal ideia chegasse a bater as asas para atravessar-lhe o cérebro, mas há certa modéstia inconsciente que faz evitar confissões, não digo presumidas, mas orgulhosas. Seja o que for, Genoveva chegou a ter pena do pretendente. Por que não se portou ele como Oliveira que me respeita? Continuou consigo. Entrara o 4º mês das relações e o respeito do advogado não diminuiu. Jantaram juntos algumas vezes e chegaram a ir juntos ao teatro. Oliveira abriu até um capítulo de confidências com ela, não amorosas, é claro, mas de sensações, de impressões, de cogitações. Um dia disse-lhe que, em pequeno, tivera desejo de ser frade, mas levado ao teatro e assistindo à comédia do Pena, o Noviço, o espetáculo do menino vestido de frade e correndo pela sala, a bradar "eu quero ser frade, eu quero ser frade", fez-lhe perder todo o gosto da profissão. Achei que não podia vestir um hábito assim profanado. Profanado como? O hábito não tem culpa. Não tinha culpa, é verdade, mas eu era criança, não podia vencer essa impressão infantil e parece que foi bom. Quer dizer que não seria bom frade? Podia ser que fosse sofrível, mas eu quisera ser o excelente. Quem sabe? Não, dei-me tão bem com a vida do fórum, com essa chicana da advocacia, que não é provável tivesse a vocação contemplativa tão perfeita como quisera. Há só um caso em que eu acabaria num convento. Qual? Oliveira hesitou um instante. Se enviuvasse, respondeu. Genoveva, que sorria, aguardando a resposta, fez-se rapidamente séria e não retorquiu. Oliveira não acrescentou nada e a conversa naquele dia acabou menos expressiva que das outras vezes. Posto que tivesse o sono pronto, Genoveva não dormiu logo que se deitou, ao contrário, ouviu da meia-noite e esteve ainda muito tempo acordada. Na manhã seguinte, a primeira coisa em que pensou foi justamente na conversação da véspera
isto é, naquela última palavra de Oliveira, que havia nela aparentemente pouco, e pode ser que na realidade ainda menos, era um sentimento de homem que não admitia o mundo, depois de roto o consórcio, e iria refugiar-se na solidão e na religião. Confessamos que não basta para explicar a preocupação da nossa viúva. A viúva, entretanto, não viveu de outra coisa durante esse dia, salvo o almoço e o jantar, que ainda assim foram quase silenciosos. Estou com dor de cabeça, respondeu a mãe, para explicar as suas poucas palavras. Toma antipirina. Não, isto passa. E não passava. Se enviuvasse, ele ia meter-se em um convento, pensava Genoveva. Logo, era uma censura a ela, por não ter feito o mesmo. Mas que razão havia para desejá-la recolhida a um mosteiro? Pergunta torta. Parece que a pergunta direita seria outra. Que razão haveria para não desejá-la recolhida a um mosteiro? Mas se não era direita, era natural, e o natural é muitas vezes torto. Pode ser até que, bem exprimidas as primeiras palavras, deixem o sentido das segundas, mas eu não faço aqui psicologia, narro apenas. Atrás daquele pensamento veio outro muito diverso, talvez que ele tivesse tido alguma paixão, tão forte que se casasse e enviuvasse. E por que não a teria ainda agora? Parece ser que amasse alguém, que pretendesse casar e que, se acaso perdesse a mulher amada, fugisse ao mundo para sempre. Confessara-lhe isto como usava fazer a outros respeitos, como lhe confessava opiniões, que dizia não repetir a ninguém mais. Essa explicação, posto que natural, atordou Genoveva ainda mais que a primeira. Afinal, que tenho eu com isto? Faz muito bem. Passou mal a noite. No dia seguinte, foi com a mãe fazer compras à Rua do Ouvidor, demorando-se muito, sem saber porquê, e olhando para todos os lados, sempre que saía de uma loja. Passando por um grupo, estremeceu e olhou para as pessoas que falavam, mas não reconheceu nenhuma. Tinha ouvido, entretanto, a voz de Oliveira, há vozes parecidas com outras, que enganam muito, ainda quando a gente vai distraída. Há também ouvidos mal educados. A declaração de Oliveira, que entraria para o convento se chegasse a enviuvar, não saía da cabeça de Genoveva. Passaram-se alguns dias sem ver o advogado. Uma noite, depois de cuidar um caso, Genoveva olhou para o retrato do marido antes de deitar-se, repetiu a ação no dia seguinte, e o costume dos primeiros tempos da viuvez tornou a ser o de todas as noites. De uma vez, mal adormecera, teve um sonho extraordinário. Apareceu-lhe um marido, vestido de preto, como se enterrara, e pôs-lhe a mão na cabeça. Estavam em um lugar que não era bem sala nem bem rua, uma coisa intermédia, vaga, sem contornos definidos. O principal do sonho era o finado, cara pálida, mãos pálidas, olhos vivos, é certo, mas de uma tristeza de morte. Genoveva, disse-lhe ele. Nhonhô, murmurou ela, para que me perturbas a vida da morte, o sono da eternidade? Como assim? Genoveva, tu esqueceste-me. Eu? Tu amas a outro. Genoveva negou com a mão. Não ousas falar, observou o defunto. Não, não amo, acudiu ela. Nhonhô afastou-se um pouco, olhou para a antiga esposa, abanou a cabeça incredulamente e cruzou os braços. Genoveva não podia fitá-lo. Levanta os olhos, Genoveva. Genoveva obedeceu. Ainda me amas? Oh, ainda, exclamou Genoveva. Apesar de morto, esquecido dos homens, hóspede dos vermes? Apesar de tudo. Bem, Genoveva, não te quero forçar a nada, mas se é verdade que ainda me amas, não conspurques o teu amor com as carícias de outro homem. Sim. Juras? Juro. O finado estendeu-lhe as mãos e pegou nas dela. Depois, enlaçando-a pela cintura,
começou uma valsa rápida e lúgubre, giro de loucos, em que Genoveva não podia fitar nada. O espaço já não era sala, nem rua, nem sequer praça. Era um campo que se alargava a cada giro dos dois, por modo que, quando estes pararam, Genoveva achou-se em uma vasta planície, semelhante a um mar sem praias. Circulou os olhos, a terra pegava com o céu por todos os lados. Quis gritar, mas sentiu na boca a mão fria do marido, que lhe dizia: "Juras ainda?" "Juro", respondeu Genoveva. Nhonhô tornou a pegar-lhe da cintura. A valsa recomeçou com a mesma vertigem de giros, mas com um fenômeno contrário em relação ao espaço. O horizonte estreitou-se a mais e mais, até que eles se acharam numa simples sala, com este apêndice, uma essa e um caixão aberto. O defunto parou, trepou ao caixão, meteu-se nele e fechou-o. Antes de fechado, Genoveva viu a mão do defunto, que lhe dizia adeus. Soltou um grito e acordou. Parece que antes do giro final, soltara outros de angústia, porque quando acordou, viu já ao pé da cama uma preta da casa. "Que foi, nhanhã?" "Um pesadelo. Eu disse alguma coisa? Falei? Gritei?" Nhanhã gritou 2 vezes e agora outra vez. "Mas foram palavras?" "Não, senhora, gritou só." Genoveva não pôde dormir o resto da noite. Sobre a manhã chegou a conciliar o sono, mas este foi interrompido e curto. Não referiu à mãe os pormenores do sonho, disse só que tivera um pesadelo. De si para si, aceitou aquela visão do marido e as suas palavras como determinativas do seu proceder. Ao demais, jurara, e este vínculo era indestrutível. Examinando a consciência, reconheceu que estava prestes a amar Oliveira e que a notícia desta afeição, ainda mal expressa, tinha chegado ao mundo onde vivia o marido. Ela cria em sonhos, tinha para si que eles eram avisos, consolações e castigos. Havia-os sem valor, sonhos de brincadeira, e ainda esses podiam ter alguma significação. Estava dito, acabaria com aquele princípio de qualquer coisa que Oliveira conseguira inspirar-lhe e tendia a crescer. Na noite seguinte, Genoveva despediu-se do retrato do marido, rezou por ele e meteu-se na cama com receio. Custou-lhe dormir, mas afinal o sono fechou-lhe os lindos olhos e a alma acordou sem ter sonhado nada, nem mal nem bem. Acordou com a luz do sol que lhe entrara pelas portas das janelas. Oliveira deixara de ir ali uma semana. Genoveva espantou-se da ausência. A mãe quis ir à casa dele, saber se era alguma doença, mas a filha tirou-lhe a ideia da cabeça. No princípio da outra semana, apareceu ele com a mãe. Tinha tido um resfriamento que o reteve na cama 3 dias. "Eu não disse?" acudiu a mãe de Genoveva. "Eu disse que havia de ser negócio de doença, porque o doutor não deixa de vir tanto tempo." "E a senhora não acreditou?" perguntou Oliveira à linda viúva. "Confesso que não." "Pensa como minha mãe que sou invulnerável." Sucederam-se as visitas entre as 2 casas, mas nenhum incidente veio perturbar a resolução em que estava Genoveva de cortar inteiramente quaisquer esperanças que pudesse haver dado ao advogado. Oliveira era ainda o mesmo homem respeitoso. Passaram-se algumas semanas. Um dia Genoveva ouviu dizer que Oliveira ia casar. "Não é possível", disse ela à amiga que lhe deu a notícia. "Não é possível por quê?" acudiu a outra. "Vai casar com a filha de um comerciante inglês, um Stanley. Todos sabem disto. Enfim, como eu pouco saio." Justifiquemos a viúva. Não lhe parecia possível, porque ele visitava-as com tal frequência que não se podia crer em casamento tratado. Quando visitaria a noiva? Apesar da razão, Genoveva sentia que podia ser assim mesmo. Talvez o futuro sogro fosse algum esquisitão,
que não admitisse a visita de todas as noites. Notou que, a par disto, Oliveira era desigual com ela, tinha dias e dias de indiferença, depois lá vinha um olhar, uma palavra, um dito, um aperto de mão. Os apertos de mão eram o sinal mais frequente, tanto que ela sentia alguma falta no dia em que ele era frouxo e esperava o dia seguinte para ver se era mais forte. Lançava essas curiosidades à conta da vaidade, vaidade de mulher bonita, dizia a si mesma. Daquela vez, porém, esperou-o com certa ânsia e fez-lhe bem o aperto de mão com que ele a saudou na sala. Arrependera-se de não ter contado à mãe a notícia do casamento, para que esta perguntasse ao advogado, e não se podendo ter, falou ela mesma. Eu, minha senhora. Genoveva continuou sorrindo. Sim, senhor. Há de ser outro Oliveira, também advogado, que está realmente para casar este mês. Eu não me casarei nunca. Naquela noite, Genoveva, ao deitar-se, olhou ternamente para o retrato do finado marido, rezou-lhe dobrado e tarde dormiu, com medo de outra valsa, mas acordou sem sonhos. Que poderá haver entre uma viúva que promete ao finado esposo em sonhos não contrair segunda núpcias e um advogado que declara em conversação que jamais se casara? Parece que nada ou muito, mas é que o leitor não sabe ainda que este Oliveira tem por plano não saltar o barranco sem que ela lhe estenda as duas mãos, posto que a adore, como dizem todos os enamorados. A última declaração teve por fim dar um grande golpe, por modo que a desafiasse, a desmentisse. E pareceu-lhe ao sair que algum efeito produzira, visto que a mão de Genoveva tremia um pouco, muito pouco, e que a ponta dos dedos, não, aqui foi ilusão, os dedos dela não lhe fizeram nada. Notem bem que eu não tenho culpa dessas histórias enfadonhas de dedos e contradedos, e palavras sem sentido, outras meio inclinadas, outras claras, obscuras, menos ainda dos planos de um e das promessas de outro. Eu, se pudesse, logo no segundo dia tinha pegado em ambos, ligava-lhe as mãos e dizia-lhes, casem-se, e passava a contar outras histórias menos monótonas. Mas as pessoas são estas, é preciso aceitá-las assim mesmo. Passaram-se dias, 1, 2, 3 semanas, sem incidente maior. Oliveira parecia deixar a estratégia de Fábio com tato. Um dia declarou francamente à viúva que a amava. Era um sábado em casa dela, antes de jantar, enquanto as duas mães os tinham deixado sós. Genoveva abria as folhas de um romance francês que Oliveira lhe trouxera. Ele fitava pela 100ª vez uma aquarela, pendurada no trecho da parede que ficava entre duas janelas. Bem ouvia a faca de marfim rasgando as folhas espessas do livro e o silêncio deixado pelas duas senhoras que tinham deixado a sala, mas não voltava a cabeça, nem baixava os olhos. Baixou-os de repente e voltou-os para a viúva. Ela sentiu-os e, para dizer alguma coisa, sabe se é bonito o romance? Perguntou, parando de rasgar as folhas. Dizem-me que sim. Oliveira foi sentar-se em um puff que estava ao pé do sofá e fitou as mãos de Genoveva, pousadas sobre o livro aberto, mas as mãos continuaram o seu ofício para escapar à admiração do homem, como se cortando as folhas fossem menos admiráveis que paradas. Alongou-se o silêncio, um silêncio constrangido, que Genoveva quisera romper, sem achar modo nem ocasião. Pela sua parte, Oliveira tinha ímpetos de lhe dizer subitamente o resto do que ela devia saber pelos últimos dias, mas não cedia aos ímpetos e acabou trivialmente elogiando-lhe as mãos. Não valia a pena tanto trabalho para acabar assim. Ele, porém, vexado da situação, pôs toda a alma na boca e perguntou à viúva se desejava ser sua esposa. Desta vez, as mãos pararam sem plano. Genoveva, confusa, pregou os olhos no livro
e o silêncio entre os dois fez-se mais longo e profundo. Oliveira olhava para ela, via-lhe as pálpebras caídas e a respiração curta. Que palavra estaria dentro dela? Hesitava pelo vexame de dizer que sim, ou pelo aborrecimento de dizer que não? Oliveira tinha razões para crer na primeira hipótese. Os últimos dias foram de acordo tácito, de consentimento prévio. Entretanto, a palavra não saía e a memória do sonho veio complicar a situação. Genoveva recordou-se da penosa e triste valsa, da promessa e do féretro, e empalideceu. Nisto foram interrompidos pelas duas senhoras, que voltaram à sala. O jantar foi menos animado que de costume. De noite vieram algumas pessoas e a situação piorou. Separaram-se sem resposta. A manhã seguinte foi cheia de tédio para Genoveva, um tédio temperado com alegria que bem fazia adivinhar o estado da alma da moça. Oliveira não apareceu nesse dia, mas veio no outro, à noite. A resposta que ela deu não podia ser mais decisiva, ainda que trêmula e murmurada. Há aqui um repertório de pequenas coisas infinitas que não pode entrar em um simples conto, nem ainda em longo romance. Não teria graça escrito. Sabe-se o que sucede desde a aceitação de um noivo até o casamento. O que se não sabe, porém, é o que aconteceu com esta nossa amiga dias antes de casar. É o que se vai ler para acabar. Desde 2 semanas antes da pergunta de Oliveira, a viúva deitava-se sem olhar para o retrato do finado marido. Logo depois da resposta, olhava-o algumas vezes, de soslaio, até que tornou ao anterior costume. Ora, uma noite, 4 dias antes de casar, como houvesse pensado no sonho da valsa e na promessa não cumprida, deitou-se com medo e só dormiu sobre a madrugada. Nada lhe sucedeu, mas na segunda noite teve um sonho extraordinário. Não era a valsa do outro sonho, posto que, ao longe, na penumbra, via uns contornos cinzentos de vultos que andavam à roda. Viu, porém, o marido, a princípio severo, depois triste, perguntando-lhe como é que esquecera a promessa. Genoveva não respondeu nada, tinha a boca tapada por um carrasco, que era não menos que Oliveira. Responde, Genoveva. Tu esqueceste tudo, está condenada ao inferno. Uma língua de fogo lambeu a parte do céu, que se conservava azul, porque todo o resto era um amontoado de nuvens carregadas de tempestade. Do meio delas saiu um vento furioso, que pegou da moça, do defunto marido e do noivo, e os levou por uma estrada fora, estreita, lamacenta, cheia de cobras. O inferno, sim, o inferno! E o carrasco tapava-lhe a boca, e ela mal podia gemer uns gritos abafados. Parou o vento, as cobras ergueram-se do chão e dispersaram-se no ar, entrando cada uma pelo céu dentro. Algumas ficaram com a cauda de fora. Genoveva sentiu-se livre, desaparecera o carrasco, e o defunto esposo de pé pôs-lhe a mão na cabeça e disse com voz profética: morrerás se casares. Desapareceu tudo. Genoveva acordou, era dia, ergueu-se trêmula. O susto foi passando e mais tarde, ao cuidar do caso, dizia consigo: são sonhos. Casou e não morreu. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.